Em pouco mais de 3 décadas, Steve Jobs criou a necessidade de levar para casa um eletrodoméstico chamado computador pessoal e reinventou a forma como as pessoas lidam com a música, com os telefones e com o próprio computador. Jobs trabalhava contra uma doença. Ele vivia travando uma batalha contra uma forma muito rara de câncer no pâncreas, que foi diagnosticada há 7 anos. Há pouco mais de 24 horas, foi vencido pela doença. O anúncio da morte ontem à noite veio assim, na tela de um computador, no site da empresa que ele fundou. Aos 56 anos, acabava a trajetória do empresário que revolucionou o relacionamento entre as pessoas e as máquinas. Steve Paul Jobs, filho de um imigrante sírio com uma estudante americana, foi entregue para adoção. Cresceu no Vale do Silício, na Califórnia, centro da indústria americana da informática, no auge do movimento hippie. Na oficina do pai adotivo, aprendeu a mexer com eletrônica, desmontava equipamentos e montava de novo para descobrir como funcionavam. Largou a universidade depois de apenas um semestre, foi para a Índia e experimentou drogas como o LSD. Na volta, havia aderido ao budismo e se tornado vegetariano. Reencontrou um amigo, Steve Wozniak, que também havia largado a universidade para desenvolver computadores menores e mais simples. Jobs gostou da ideia. Os dois enfrentaram a desconfiança de grandes fabricantes que achavam que ninguém ia querer ter um computador em casa. Aos 21 anos, fundava a Apple e começava a revolucionar a maneira como as pessoas lidavam com a informática. Em 1984, veio o passo seguinte. O Macintosh tinha uma interface gráfica controlada através do mouse. O usuário não precisava entender de programação para fazer o computador funcionar. Apesar do sucesso e das inovações, as finanças da Apple não iam bem. E Steve Jobs acabou demitido da empresa que havia criado. Mas seguiu em frente, comprou uma empresa de animação que transformou na Pixar, responsável por sucessos como Toy Story. Em 2006, vendeu a Pixar para a Disney por 7 bilhões de dólares. Outra companhia criada por ele produziu equipamentos tão inovadores que acabou atraindo a atenção da Apple, que comprou a Next e chamou Steve Jobs de volta 11 anos depois da demissão. A volta por cima da empresa e de Steve começou com o lançamento do iMac em 1998. Os computadores deixavam de ser apenas ferramentas. O design avançado e ao mesmo tempo simples tornava o iMac um objeto de desejo. Um estilo que Jobs procurou aplicar a todos os produtos e que tem origem num curso de caligrafia que fez depois de largar a universidade. Steve Jobs era um perfeccionista e impôs à Apple uma filosofia de atenção aos mínimos detalhes. Ganhou fama de chefe exigente por criticar com sinceridade as ideias que não o agradavam. O talento para vender bem os produtos transformava as apresentações em grandes eventos e fazia de Jobs um ícone e ídolo para jovens ligados em tecnologia, que acampavam e faziam filas para vê-lo falar, sempre vestindo blusa preta, jeans e tênis. Em 2001, transformou uma de suas paixões, a música, em outra revolução. Já existiam aparelhos portáteis para reproduzir música a partir de arquivos digitais. Mas com o iPod, ele trouxe um novo conceito, uma loja virtual, onde o usuário podia comprar e baixar músicas direto do computador. Isso transformou a indústria fonográfica e a relação entre os ouvintes e a música. Em 2004, recebeu o diagnóstico de um câncer no pâncreas, mas seguiu conduzindo as inovações da Apple. Quando resolveu se dedicar aos telefones celulares, os smartphones, aparelhos com acesso à internet, já existiam, mas Jobs inovou de novo. O telefone da Apple era muito mais fácil de usar, com os toques diretos na tela, e ainda trazia junto o tocador de música iPod. No ano passado, depois de um transplante de fígado e já bastante debilitado pela doença, Jobs voltou a surpreender o mundo. O homem que revolucionou o mercado mundial de música e a telefonia celular apresentou hoje um aparelho novo. Segundo Steve Jobs,
A engenhoca de 1,2 centímetro de espessura fica entre o telefone celular e o notebook. Além de navegar na internet e exibir sons e imagens, o aparelho chamado iPad também servirá para ler livros, revistas e jornais eletrônicos com uma tela de pouco menos de 10 polegadas e chegará ao mercado em abril. Outros fabricantes já desenvolviam os computadores do tipo tablet. Mas Jobs transformou o iPad em um objeto de desejo instantâneo no mundo inteiro. O sucesso dos 3 aparelhos, 300 milhões de iPods vendidos, 128 milhões de iPhones e 29 milhões de iPads, ajudou a tornar a Apple a empresa mais valorizada do mundo. Em agosto passado, Steve Jobs divulgou uma carta anunciando o afastamento da Apple para cuidar da saúde. Na época, escreveu que quando não conseguisse mais cumprir as obrigações e expectativas como presidente da empresa, seria o primeiro a avisar. E foi assim que ele se despediu.